Bom dia, pessoal. Devido à nossa condição de isolamento, agora a gente vai ter que intensificar as aulas, né? Eu estou chamando isso de intensificar as aulas. Para mim, a gente estuda mais dessa forma, a gente se obriga a estudar mais dessa forma, à distância, do que, na verdade, com as facilidades da unidade escolar. Eu acredito que dessa forma a gente tem que ser mais proativo, a gente tem que ser mais dinâmico, né? E em construir o nosso aprendizado. Meninos, vamos começar com a continuidade de onde paramos. Vamos continuar então com um daqueles que foi, para mim, dos melhores e maiores períodos da história brasileira, conhecido como a Era Vargas. Antes de diretamente entrar na Era Vargas, vamos tentar entender como que era o contexto da história tanto do Brasil quanto no mundo. O que estava rolando? Como que estava funcionando as coisas? Vocês devem se recordar que nos Estados Unidos nós tínhamos o liberalismo econômico. Aquela ideia de Adam Smith, onde o Estado é mínimo e a iniciativa privada é a dona do capital. É ela que rege a economia do local. E falando dos Estados Unidos, nós estamos falando de uma grande indústria de base, de automóveis, de armas, equipamento bélico, de navios, de avião. Os anos 20 nos Estados Unidos, aqueles que foram chamados os loucos anos 20, eles viveram intensamente o liberalismo econômico, que foi justamente o que culminou para a crise de 29, para o fechamento da Bolsa de Nova York em 1929. E qual a importância do fechamento da Bolsa de Nova York em 1929 para a Era Vargas e para a história do Brasil? Toda a importância. Devemos lembrar que no período do coronelismo, ou República Velha, o Brasil vivia um momento de maior exportação do café. O café era o produto mais exportado do Brasil. E isso fez com que os grandes produtores do café também fossem os grandes dominadores da política brasileira. A gente tem que lembrar que vivíamos num período conhecido como República Café com Leite, onde os produtores de café do estado de São Paulo manipulavam o voto devido à condição em que era colocado o voto constitucionalmente. Se vocês se recordarem, no Brasil o voto era livre e aberto, o que era justamente a garantia que impedia que esse voto fosse livre, porque livre, liberdade de escolha. Mas na verdade não era, porque era aberto. Então o cara tinha que chegar lá e falar: vou votar no fulano, vou votar no ciclano, e isso garantia o fiscalismo dos grandes produtores. Então tinha ali um jagunço do coronel do café. Coronel sim, porque ele comprou patentes militares. Como que ele comprou patentes militares? Como que ele comprou patente do exército? Bom, o exército vendia, né? O exército, a fim de sair de uma crise, uma grande crise no final aí do século XIX, logo depois da Guerra do Paraguai, onde esse exército cresce demais e tem recurso de menos, ele, a fim de sair dessa crise, ele começa a vender patentes. E que, na verdade, essas patentes vendidas acabou ainda colocando esse exército numa condição de crise pior do que antes, porque aí esses caras com patentes que garantiam homens armados nas terras, os jagunços, e com os jagunços eles acabavam garantindo poder político. Poder político, controle econômico. Se eu tenho poder político, eu controlo a economia, e o exército acaba entrando e se aprofundando nessa crise econômica durante esse período chamado de coronelismo, República Velha ou República Café com Leite. Bom, voltando lá nos Estados Unidos, liberalismo econômico que regia o país. O Estado é mínimo, arrecada o mínimo de impostos apenas para administração pública, coisa muito pequena. A segurança é privada, a educação é privada, a saúde é privada naquele momento. Mas a galera consegue pagar. O trabalhador da indústria ele consegue pagar. Ele consegue pagar porque ele ganha bem. Ele consegue pagar porque ele comprou ações da indústria onde ele trabalha. Ele consegue pagar porque ele tem o rendimento dessas ações que ele comprou.
Então, anualmente, ele tinha ali um rendimento, a indústria só crescia. Vamos lembrar que nesse período os Estados Unidos produziam mais e vendiam mais. No próximo ano produzia mais, vendia-se mais. Produzia mais e vendia-se mais. Estava tudo lindo. Os loucos anos 20, onde um banco emprestava dinheiro para o cidadão sem a mínima garantia de recebimento, mas recebia porque o cidadão também tinha os seus rendimentos próprios. Então, muita gente pegava dinheiro para fazer festa nos Estados Unidos. É o início do financiamento no mundo, porque ali foi lançado um carro, foi lançado uma geladeira, tudo nesse período, um rádio. Então o cara tinha que comprar, ele queria isso, ele tinha que comprar isso, o consumismo. E ele vai comprar como? Financiando. E aí os bancos cobrando juros, todo mundo ficando rico. A coisa parecia que ia muito bem. Até que em 1929, por conta de superprodução, então produziram e não venderam, por conta de especulação, nós acabamos, e por conta do liberalismo econômico, nós acabamos tendo uma crise em torno do país e que afetou diretamente a Bolsa de Valores, que fecha em 1929. Quanto à crise? Bom, a crise ocorre porque se torna um círculo vicioso. Vejam, o Estado não pode fazer nada para ajudar o cidadão. O Estado tem dinheiro. O dinheiro está na mão da iniciativa privada. Se a indústria de metralhadora fecha, ela manda seus funcionários para a rua. E quem é que vai pagar o salário desses funcionários? No liberalismo econômico, ninguém. O Estado não pode ajudá-los. Então o cara está desempregado, sem dinheiro, não vai no posto abastecer o carro dele. O que vai acontecer com o posto? Fecha. Círculo vicioso. O posto fecha. O frentista do posto não vai na farmácia. O dono da farmácia não paga a escola. O professor não recebe. O professor não recebe, mais uma vez, não come. Não se vende comida. Galera, círculo vicioso. Crise de 1929. Como que a crise de 29 chegou no Brasil? O Brasil, nesse período, é o maior exportador de café do mundo. O melhor café do mundo, inclusive. Só para garantir. 51% do café é consumido nos Estados Unidos. 49% é vendido na Europa. Na Europa, não. É vendido nos Estados Unidos pela Bolsa de Nova York e consumido na Europa. Aí que está o grande problema. 100% do café brasileiro é vendido pela Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York fecha. O que acontece com o café brasileiro? Fica guardado. Eles não tinham nem onde estocar. Tiveram lá o convênio de Taubaté, construíram silos para estocar café, mas esses galpões, eles não davam conta de todo o café de 1929. O Brasil, como a indústria brasileira, o Brasil seguia a produção assim. Cada ano produzia mais e vendia-se mais. Cada ano produzia mais e vendia-se mais. E em 1929 não venderam. Crise do café. A Bolsa de Nova York fechou e não vendeu um grão de café brasileiro. Por outro lado, era o melhor café. Era o melhor café do mundo. Então, grupos europeus vão querer consumir o melhor café do mundo. Para eles consumirem o melhor café do mundo, eles têm que vir diretamente no Brasil comprar café. Aí quando eles chegam aqui para comprar o café, adivinha? Não tem quem venda café para eles. Por quê? Porque nós não tínhamos uma bolsa de valores no Brasil especializada na venda de café. Esse cara vai para onde? Vai diretamente no produtor. Vai encontrar o coronel fulano, que é aquele cara que está em crise, desesperado. Que é aquele cara que, inclusive, devido à crise, fez com que houvesse no Brasil um dos maiores êxodos rurais da história. Que foi os funcionários da zona rural, do campo, principalmente do estado de São Paulo, migrando para a capital, migrando para a cidade de São Paulo, porque foram dispensados seus trabalhos. Professor, e aquele cara que veio da Itália, lá no início do século XX, final do século XIX, substituía a mão de obra escrava e que foi tratado como semi-escravo, foi libertado. Aquele que ficava preso por dívida e tal, 1929, foi embora, porque não tinha como sustentá-lo. Foi embora, acabou. Então aquela relação de semi-escravidão do imigrante que ficava preso por dívida e tal. Aquilo veio acabando durante os 30 primeiros anos e acabou definitivamente em 1929. Vamos ter outro tipo de semi-escravidão no Brasil? Temos até hoje, mas em outras áreas e com outras relevâncias. Se a gente pensar, indústria madeireira, a extração de madeira no Brasil, as carvoeiras, elas tem milhares de pessoas que vivem nesse regime. Há poucos dias foi estourado no centro de São Paulo
uma indústria têxtil que trabalhava com semi-escravidão de coreanos vindos em container, exportação e importação de gente, de vidas. Mas esse não é o nosso assunto, vamos voltar lá para poder chegar pelo menos no golpe de 1930. Então vamos lá. Bom, a bolsa quebra, a bolsa fecha, a bolsa não vende o café brasileiro. O europeu que quer café vem, os grupos europeus então eles vêm diretamente no produtor comprar o café brasileiro. Quando eles chegam lá na fazenda do coronel fulano e do coronel ciclano, sabe o que eles encontram? Eles encontram preços baixíssimos. Lei da oferta e da procura. O cara está desesperado, ele tem que vender o café dele. Nessa de ter que vender o café dele, quando esses grupos chegam, ele coloca o preço assim, para levar. Só que aí o coronel Beltrano, que antes era aliado, que eram da mesma oligarquia, que escolhiam presidentes da república, chama o grupo europeu lá e fala, não, o meu é mais barato que o dele. Eles agora começam a conflitar, eles estão em conflito para ver quem é que vai vender café. Quem vai vender café para os europeus? Quem vai vender o café? Eles precisam, eles estão em desespero. Isso gera uma crise política. Oligarquia, poder de poucos. Quem são esses poucos no Brasil? Os grandes produtores rurais que compravam patentes do exército. Eles agora vão começar em conflito. A maior oligarquia do Brasil, a oligarquia paulista, começa a entrar em conflito. E, coincidentemente, temos, em 1929, eleições para a presidência da República. Olha a coincidência. E isso é coincidência. Não tem como prever uma crise. Então é coincidência. Ninguém queria uma crise. Coincidentemente, eleições em 1929. E o estado de Minas Gerais, saiu fora. O estado de Minas Gerais abandonou o café. Então, o leite foi embora e deixou o café sozinho. Foi embora e se ligou a Paraíba e o Rio Grande do Sul. Então foi Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba montando, articulando uma nova oligarquia chamada de Aliança Liberal. E não se enganem, a Aliança Liberal não era uma aliança para libertar o Brasil do coronelismo, não. Eles também eram grandes produtores, eles também eram elite agrária brasileira, mas cada um no seu estado, como eu disse. O coronelismo, ele vai assolar, ele vai então estar enraizado em todos os estados brasileiros. E é o coronelismo no Brasil responsável por fazer com que o Brasil vivesse o liberalismo econômico também. Mesmo que não de forma assumida e declarada como nos Estados Unidos, vivemos o liberalismo econômico de Adam Smith, mas o Brasil acabava vivendo o liberalismo econômico sim. Por quê? Porque liberalismo econômico, quem detém o poder econômico é a iniciativa privada. E no Brasil, quem detinha o poder econômico era a iniciativa privada, os grandes produtores rurais. Em Goiás, por exemplo, nós tínhamos Bulhões, Caiado e Jardins, que eram as três maiores oligarquias do estado de Goiás. Em Goiás era um pouco diferente de São Paulo e de grandes estados. Goiás era um estado pequeno, interiorizado. Nesse período de 30 anos, a economia de Goiás ela não chegava a 1% da economia do Brasil. Goiás era um estado bem interiorzinho, bem interiorizado, bem pequeno. Porém, no estado, os maiores produtores eram Bulhões, Caiado e Jardim, principalmente a oligarquia Caiado, que concentrava através da figura de Antônio Ramos Caiado, o Totó Caiado, o poder do grande coronel, do grande governador do estado, que se elegeu várias vezes e que manipulou e controlou a política, a economia e a sociedade brasileira durante vários anos nesse período chamado de coronelismo. Então, não estamos fora do coronelismo, estamos dentro do coronelismo. Tá? Goiás participa ativamente do coronelismo da sua maneira, como todos os outros estados, resumindo a sua insignificância. Por quê? Porque o que significava era São Paulo, o que significava era Minas. E é por isso, gente, que a crise do café não chega em Goiás. E é por isso que a crise do café não chega na Bahia. É por isso que a crise do café não chega no Rio Grande do Sul. Porque eles não produziam café.
E a crise do café, como o Brasil estava interiorizado, cada estado separado, a federação não funcionava. Lembra como deve ser o funcionamento da federação? São os estados unidos em torno de um poder central chamado de União. O estado paga tributo e recebe benefício. E estava rolando? Não. Durante aqueles 30 anos isso não rolou. E por isso que a crise de 1929, a crise do café, não chega em Goiás, não chega na Bahia, não chega na Paraíba, não chega no Rio Grande do Sul. Chega levemente como uma brisa e não drasticamente como um rolar de pedras na montanha, como chegou no estado de São Paulo. Vamos voltar na crise dos coronéis paulistas. Esses coronéis, então, agora estão em crise, eles tinham que estar unidos, porque eles tinham que ganhar uma eleição. Nas eleições de 1929 vão concorrer, então, Júlio Prestes, por São Paulo, e Getúlio Vargas, pela Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. 1929, eleições. Adivinha quem ganhou as eleições? Júlio Prestes. Júlio Prestes, sim. Júlio Prestes ganha as eleições. Vamos lembrar que o governo é São Paulo. O presidente passado, Washington Luiz, é paulista. E o governo é São Paulo. Ainda é o governo café com leite. Então eles manipulam a máquina da forma que eles bem desejarem. Lembrando que as fraudes nos colégios eleitorais, que nem eram chamados colégios, eram chamados currais eleitorais. E as fraudes nesses currais eleitorais eram inúmeras fraudes. Vamos pensar no voto cabresto, onde o cara era obrigado a votar. Vamos pensar no morto que votava. O cara que votava 2, 3 vezes. Os títulos que muitas vezes ficavam nas mãos dos próprios coronéis. Então o que acontece é que eram várias fraudes no período. E essas fraudes, elas vão acontecer em 1929, Júlio Prestes ganha as eleições em 1929. Daí que surge o exército na Aliança Liberal. O exército se junta à Aliança Liberal para não permitir que Júlio Prestes assuma alegando fraude. O exército, juntamente com a Aliança Liberal, então a Aliança Liberal agora vai contar com mais uma força que é o exército. Então a Aliança Liberal impede que Júlio Prestes assuma o governo em 1930 e estabelece o governo provisório de Vargas, e isso nós chamamos de golpe. Golpe de 1930. Foi um golpe contra a democracia. Houve fraude? Bem, não é do exército interferir na política democrática. O exército ele tem que garantir a soberania nacional. Essa é a primeira regra do exército brasileiro, garantir a soberania nacional. Se é um país democrático, ele tem que garantir o quê? A democracia. Então o que ele tem que fazer é isso, garantir a democracia do país. E não foi isso que ele fez. Ele promoveu a entrada de forma ilegal de um candidato que perdeu as eleições. Então é meio que assim, não vamos aceitar. O presidente é Getúlio Vargas. A isso nós chamamos de golpe. Então o golpe de 1930 foi a entrada e permanência do governo Vargas. Getúlio Vargas chega em 1930 e ele tem que fazer o quê? Ele tem que elaborar novas eleições, garantir que não haja fraude nessas eleições. E aí sim, ganhou, fica. Não ganhou, abre para o próximo, então para o vitorioso assumir. Fez isso? Claro que não. Na verdade, o que ele fez foi um pacto com o exército para se garantir no poder. O exército então auxiliaria Getúlio Vargas como ele pudesse para garantir que Vargas ficasse, permanecesse no poder. Em contrapartida, o Getúlio Vargas tinha que acabar com o coronelismo em todo o Brasil. Acabar, por exemplo, com o poder do Totó Caiado. Acabar com o poder do coronelismo na Bahia, acabar com o poder do coronelismo, enfim, no próprio Rio Grande do Sul. O que ele vai ter que fazer? Lembrando que Getúlio Dornelles Vargas, de São Borja, no Rio Grande do Sul, que estudou em escola militar, foi cadete militar e que tinha uma alta ligação com o exército brasileiro. Então ele era muito assim, muito de farda, muito de comandos militares, ele gostava muito. Político extremamente articulado, na verdade. Melhor presidente do Brasil? Não sei se eu posso afirmar. Eu acho que depende muito de cada um. Mas uma coisa é fato. Foi o presidente que trouxe a República para o Brasil.
Porque esse período chamado de República Velha, ou República da Espada, República Velha, República da Espada de 1891 a 1894, e depois República Velha, ou República Oligárquica, ou República Café com Leite. Isso, para mim, não é república, não. Esse período foi um período de transição horrível, onde muitos encheram os bolsos e a grande maioria da população viveu na miséria, e a Constituição era horrível, e o voto era horrível. Então, para mim, aquilo não era república. A partir de Vargas, nós vamos ter assim, mesmo que de forma, mesmo que chegando através de um golpe, nós tivemos nesses primeiros 15 anos aí a chegada realmente do que foi desenrolar na República Federativa e Democrática Brasileira. A federação só vai funcionar depois que o Getúlio Vargas entra. Como que o Getúlio Vargas vai acabar com o coronelismo em todo o Brasil? Nomeando interventores estaduais, pessoas que vão para os estados, afastar seus governos, assumir os governos estaduais e aí sim comprovar se há fraude ou não. Meninos, é claro que as fraudes existiam e os interventores de Vargas se perpetuaram no poder. Enquanto Vargas ficou no poder, os seus interventores também ficaram. Foi o caso de Pedro Ludovico Teixeira, o interventor de Goiás. Aquele cara que foi nomeado por Vargas para assumir o estado de Goiás e que foi responsável pela construção de Goiânia, porque se ele ficasse na cidade de Goiás, antiga capital, ele não teria autonomia de governo nunca, porque ela era uma cidade regida pelo governo, pelo poder dos caiados, e as pessoas nunca aceitaram o novo governador, o novo interventor, então, Pedro Ludovico Teixeira. Então vamos ver essa história do Pedro Ludovico e vamos ver a continuidade da Era Vargas na próxima aula. Foi um prazer falar com vocês. Para os meus alunos mais diretos, estou com saudade de vocês. Espero que essa crise passe logo para a gente poder se reencontrar e ter nossos momentos aí que são muito especiais. Obrigado.